Olá, meu nome é Clóvis Huguenei da Gama, sou psicólogo clínico e gostaria de convidá-los hoje para assistir a esta apresentação que eu montei, que relata sobre uma metodologia que desenvolvi ao longo desses anos de trabalho, que complementa e potencializa as respostas e os resultados clínicos. Agora, com essas facilidades do meio web, nós estamos podendo disponibilizá-la nesse projeto online para que vocês possam ter um acesso mais tranquilo. Inicialmente, antes de abordar os conceitos propriamente dito do trabalho, eu gostaria de falar rapidamente sobre dois pontos que dizem respeito ao histórico, como que o trabalho foi sendo elaborado. Desde ainda dos tempos da faculdade, eu sempre tive uma preocupação em tentar ver como que o paciente poderia ser mais ativo, ser mais colaborativo, ter maior independência, ser mais crítico em relação ao trabalho terapêutico, realizando assim um complemento das sessões que normalmente são feitas em um ambiente fechado. E comecei a pesquisar várias atividades, até que encontrei e comecei a trabalhar com um relaxamento que deu um resultado bastante interessante, pois as pessoas conseguiam melhorar o humor, dormirem melhor, organizarem o pensamento, melhorar os relacionamentos interpessoais e com isso elas voltavam mais estáveis para os encontros seguintes, né? E os intervalos entre as sessões não era uma coisa tão angustiante, uma coisa tão sofrida. Prosseguindo nessa linha de pesquisa, encontrei um texto que falava do treinamento básico da mente ou os exercícios preparatórios para a meditação, que eram exercícios de concentração, visualização e relaxamento. Como eu já tinha tido bons resultados com o relaxamento, eu fui estudar esse texto e procurei correlacioná-lo com as principais queixas e necessidades que os pacientes traziam, montando posteriormente programas mais condensados, de curta duração, em média 4, 5 semanas, que agrupei nesse título geral de treinamento mental. Uma outra referência importante foi uma experiência que tive num trabalho voluntário como cromoterapeuta. Durante mais de 10 anos servi como voluntário no Instituto de Cromoterapia sob a supervisão do professor René Nunes e como parte da formação dos aplicadores nós fazíamos um treinamento que consistia de exercícios de visualização, concentração, para que a gente pudesse projetar cores, concentrar sobre órgãos, movimentar as cores de uma forma abrangente e com isso depois unindo essas duas experiências e outros conceitos e processos que eu fui amealhando ao longo do caminho que chegamos a essa versão final. Vamos agora então passar aos conceitos e eu gostaria de iniciar falando sobre a questão da origem da vida. Se a ontogênese repete a filogênese e a origem do planeta é cósmica, logo a origem da vida é cósmica também. Aqui nós temos essa correlação que vai produzir esse imbricamento existencial, que é a relação do homem com a natureza. E esse espelhamento do ponto de vista do desenvolvimento, né, das espécies e das fases do desenvolvimento do ser humano. Ao mesmo tempo que nós vamos ter uma outra correlação, que é sobre essa questão da origem cósmica do planeta, né? E se há essa correlação das fases do desenvolvimento do ser humano, da ontogênese, com as fases do desenvolvimento das espécies, da filogênese, nós poderíamos também conjecturar sobre essa origem cósmica do ser humano.
Vamos à definição do treinamento mental. Treinamento mental visa o aperfeiçoamento do relacionamento da consciência com o inconsciente através do autoconhecimento, desbloqueando, reciclando e, sobretudo, alinhando os conteúdos da mente. Este processo desdobra-se na interação dos eixos sensação-sentimento, razão-pensamento, possibilitando o controle, a coordenação e o melhor direcionamento entre o sentir, pensar e agir. Aqui nós temos uma questão muito importante, que é esse retorno ao mundo interno, esse retorno como referência ao mundo interno, e a partir desse diálogo da consciência com o inconsciente, dessa exploração interna, nós podermos identificar situações, conteúdos, valores, sentimentos, ideias que precisem ser recicladas, revistas, realinhadas, redirecionadas. Isso tudo a partir do relacionamento desses dois eixos, né, que seriam os padrões sensoriais, afetivos e as ideias e o pensamento organizado de uma forma mais ampla. Tudo isso vai impactar diretamente sobre essas funções de controle, de coordenação e de direcionamento do pensamento, do sentir e das ações finais. Nós teríamos então o tripé de sustentação do treinamento, que são os exercícios de visualização, concentração e relaxamento. A concentração é o início e a base de tudo, porque a partir da focalização do pensamento, nós vamos conseguir melhorar o desempenho, de um modo geral, de qualquer função, de qualquer elemento. A visualização tem uma questão estratégica relacionada a ela, que é quando nós falamos do relacionamento da consciência com o inconsciente, dessa inversão do foco, tirando o foco do mundo exterior e voltando para o mundo interior, quando nós começamos a desacelerar o nosso pensamento para que a gente possa desenvolver essa introvisão, naturalmente o cérebro começa a produzir imagens, né? Que é uma coisa espontânea e que ocorre normalmente na fase do pré-adormecimento. Quando a gente produz essas imagens, se você está consciente, se você está assim, no domínio vigil mais firme, você pode começar a produzir visualizações, que seriam a produção de imagens conscientes, voluntárias, que pudessem melhorar o desempenho ou reativar algum tipo de modelo original que porventura tenha sido abalado ou modificado. E por último, o relaxamento, que é uma coisa importantíssima na nossa vida, né? E que hoje em dia tem sido muito pressionado, porque a vida está assim, muito acelerada, está muito rápida, né? Mas que o relaxamento ele é extremamente importante, porque ele vai ativar os mecanismos assim, de autorregulação, os mecanismos de recuperação, tanto das nossas condições orgânicas, quanto fazer a fixação da nossa aprendizagem e a revisão de certos valores, posturas e ideias que precisam serem passadas ali. Os mecanismos de atuação do treinamento, nós teríamos o primeiro e o mais importante, que é esse relacionado com o relaxamento, que eu vinha falando, que é a promoção dos processos de autorregulação, particularmente os associados aos sistemas de adaptação, que são o sistema nervoso, endócrino e imune, bem como a influência dos estados de paz e harmonia emanados da dimensão psíquica. E aqui nós teríamos esse quarto elemento, que seria o campo psíquico, que a partir dessa condição de paz e harmonia, né, emanada do campo psíquico, nós iríamos sensibilizar esses outros sistemas para que eles
produzissem esse processo de homeostase de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais otimizada. E o segundo ponto é a estimulação de estruturas específicas quando o equilíbrio desejado não foi restabelecido com as intervenções anteriores. Então, nós sempre trabalhamos numa fase inicial com o treinamento, buscando a melhoria do estado geral, buscando a ativação desses processos homeostáticos para que o corpo e a mente possam ir se reposicionando naturalmente e chegando, assim, a um tipo de diagnose um pouco mais realista, um pouco mais específica, tá? Onde nós já estamos contando com o auxílio da recuperação orgânica, da recuperação do próprio sistema. E quando nós chegamos a essa fronteira aí nós vamos fazer intervenções usando processos de visualização, processos de reciclagem para poder transformar e melhorar esse desempenho ainda deficiente. Chegamos então às 4 áreas de aplicação do treinamento. Eu falar para vocês que depois que eu fui estudando lá os exercícios de concentração, visualização e relaxamento, eu relacionei eles com as queixas principais que os pacientes traziam e montei programas de curta duração, programas na faixa de 4 meses, 5 meses, né, que são executados concomitantemente ao trabalho clínico. E o primeiro programa, a porta de entrada do nosso trabalho, é esse programa, um programa anti-estresse nesse segmento mente-corpo. Por que isso? Hoje em dia, com a aceleração da vida, né, o estresse está ganhando uma proporção, uma dimensão assim, que chega a preocupar enormemente, dado o impacto, dado a desordem que ele produz na nossa vida. E quando a gente consegue desacelerar o pensamento para poder fazer a administração do estresse, o manejo do estresse, nós vamos naturalmente ativar os mecanismos homeostáticos, nós vamos naturalmente ativar o mecanismo de autorregulação do corpo, da vida, e melhorar esse diálogo, né, mente-corpo, esse diálogo da consciência com o inconsciente. E tendo acesso às verdadeiras causas, a um retrato mais assim detalhado da nossa condição interior. Uma outra coisa que esse programa nos coloca, um outro ganho muito importante, é a questão do resgate do papel do corpo na nossa vida. O nosso corpo, ele tem um papel estratégico de ser o nosso informante, o nosso, assim, ele personaliza as informações para que a gente possa tomar decisões mais abalizadas. Quando a gente transfere, né, o nosso centro de decisões para o meio exterior e começa a se basear em critérios culturais, critérios assim, outros, a gente acaba deixando à margem o nosso corpo e essa contribuição única que ele pode nos dar. O segundo campo seria da interatividade, e nós desenvolvemos um trabalho, um programa de relações interpessoais. Hoje em dia é muito fácil as pessoas se relacionarem com os iguais. Então nós temos os grupos virtuais nas redes sociais, onde as pessoas se associam e elas ficam assim muito bem ali trocando informações. Só que na menor dificuldade, ao invés de elas tentarem negociar, tentarem dialogar, tentarem construir uma solução intermediária, elas se tensionam, se incompatibilizam e se desconectam, né? Assim, deletando uns aos outros e criando esse tipo de
condição assim, totalmente silenciosa de relacionamento. O terceiro campo seria um campo psicopedagógico. Inicialmente, eu comecei a trabalhá-lo em função de queixas das mães que eu atendia, que diziam que seus filhos estavam com problema na escola, estavam com problema de TDAH, um problema de autismo, dislexia, etc. E aí eu fui desenvolvendo um programa de estimulação sensorial cognitivo para recuperar essa base da construção do pensamento, e com o passar do tempo, eu fui me dando conta que, na realidade, esse programa ele é extremamente necessário para qualquer pessoa que esteja passando por uma crise, qualquer pessoa que tenha tido uma perda, qualquer pessoa que precise reconstruir algum núcleo da sua personalidade, da sua identidade. E por último, nós teríamos a via transcendente, e foi feito um programa de ajuste espiritual, não assim a questão espiritual sendo vista numa perspectiva religiosa, mas no sentido mais assim da transcendência, da necessidade da gente transcender, assim, de se superar, de vencer obstáculos e poder avançar, dar continuidade à nossa trajetória, à nossa vida como um todo. Agora eu vou colocar alguns conceitos e alguns raciocínios para vocês, e o primeiro que eu gostaria de expor aqui é uma citação do Jung, onde ele fala do unus mundus. A separação da psicologia dos postulados básicos da biologia é puramente artificial, já que a alma humana está irremediavelmente unida ao corpo. E aqui nós temos uma questão muito importante, que é essa questão do corpo ser o abrigo da nossa alma. O corpo foi criado para abrigar a nossa alma. E só que a nossa alma, ela se relaciona com o nosso corpo através de impulsos energéticos que são decodificados e pela nossa mente, para que a mente possa operar junto ao corpo. Então isso muitas vezes cria uma ideia equivocada de que há uma separação, de que pudesse haver uma separação entre o corpo e a alma, entre o corpo, a mente e a alma. Um outro aspecto que se complementa dentro esse primeiro conceito é esta outra citação que o Jung gravou lá no portal da sua casa, que é uma citação do Oráculo de Delfos, que diz que invocado ou não invocado, Deus está presente. Então Deus, nessa condição assim maior, essa condição que mesmo que nas partes físicas, mentais, ou da natureza, nós teremos sempre a presença de Deus aí, do divino. Agora vamos falar um aspecto importante do trabalho, já que o título geral dele é treinamento mental. Então essa parte da cognição, essa parte dos processamentos assim, sensoriais da informação. E nós temos essa citação desse grande psicólogo americano, que ele fala da hierarquização da informação quando ela trafega pelo nosso cérebro. Então, a hierarquização refere-se à complexificação crescente da experiência, que nasce com a sensação, estimulação, prolonga-se pela percepção, sensação convertida e integrada, pela imagem, indiferenciação, retenção e significação da experiência, pela simbolização, representação da experiência e culmina na conceitualização, classificação e categorização da experiência. Aqui nós temos um gráfico, colocando essas fases hierarquizadas da experiência do processo
do processamento da informação e relacionando também deste lado aqui com a motricidade, que vai ser uma das vias de expressão. Nós vamos ter ou a via motora ou a via verbal como expressão desses padrões internos, né? Então, nós temos a sensação, que é a chegada do estímulo sensorial. Quando ele é percebido, convertido, identificado, ele gera uma imagem, né? Que é um primeiro estágio de processamento. Depois essa imagem vai ser simbolizada pelo acréscimo da experiência sócio-histórico-cultural de cada indivíduo. E por fim, isso vai se transformar nos conceitos que ele vai fazer uso. Aqui nós temos um aspecto importante que é citado aí e que o Jung enfatizou muito na obra dele, que é a questão do símbolo, né? E ele pegou também, como sempre, né, a etimologia das palavras e encontrou que o símbolo ele tem origem do Cimbalém. Cimbalém, para quem não sabe, é aquele anel em que você precisa unir, né, os elementos, né, para recriar a condição, uma outra condição, né? 1 mais 1 vai produzir o 3 e não o 2 apenas. Símbolo é a melhor expressão possível no presente do significado que ele comunica do inconsciente de algo ainda não cognoscível no presente estado da consciência. Então nós temos aqui, através do mecanismo simbólico, e nós vamos falar aqui mais à frente sobre a função transcendente, né? Através do mecanismo simbólico e da função transcendente, nós vamos ter esse tráfego, essa passagem, né, dos conteúdos do inconsciente para a consciência e vice-versa, esse diálogo aí, aonde isso vai gerando uma expansão, né, uma dilatação da nossa percepção do mundo, da nossa visão do mundo e dos nossos recursos operantes. A função transcendente é a via de expressão do símbolo que possibilita a integração pela consciência de algum conteúdo inconsciente ainda não elaborado. Então, conforme eu lhes falava, nós temos esse diálogo da consciência com o inconsciente e, mediados pela função transcendente e pelos aspectos simbólicos, né? Na medida que você vai assimilando e vai compreendendo o sentido, né, daquela experiência, você vai integrando ela à sua consciência e com isso você vai produzindo esse processo de expansão da consciência. Um outro conteúdo importante nisso aqui é esse conteúdo relacionado à transdução. A teoria da transdução refere-se à conversão ou transformação de energia ou informação de uma forma para outra. Aqui, o corpo humano é visto como uma rede de sistemas informativos, genéticos, imunológico, hormonal, entre outros. Cada um desses sistemas tem seu código e a transmissão de informações entre os sistemas requer que algum tipo de transdutor permita que o código de um sistema seja trasladado para o código de outros sistemas. Isso é uma coisa muito frequente e presente, né, na relação dos sistemas adaptativos, né, que nós vamos falar um pouco mais à frente também, dos sistemas neuroendócrino imunitários, né? Quando impulsionados pelos fatores emocionais, pelos aspectos psíquicos, né, esse mecanismo de transdução, de conversão de um padrão em outro, vai se acelerar. Assim como também nós temos, né, nos mecanismos, nas vias sensoriais, nós temos a conversão de padrões sensoriais uns nos outros. Então, um exemplo fácil é o exemplo do cego que enxerga a partir do tato, né?
Então ele converte um padrão tátil em imagem cerebral para poder assim fazer uso dos recursos que a visão ofereceria para ele, que no caso, na ausência dessa possibilidade, ele faz esse mecanismo de adaptação. Então esse processo de transdução, ele é estratégico, ele é fundamental para que a gente possa assim explorar mais, né, ter mais assim uma interface maior de adaptação e de relacionamento com os diversos conteúdos, espaços, pessoas, né, e sistemas. Nós temos agora a psiconeuroendócrino-imunologia, ciência que investiga os mecanismos envolvidos na regulação dos sistemas adaptativos do organismo sob a influência da mente. Esse ramo da ciência ele é relativamente novo e veio assim, confirmar, né, veio abrir algumas perspectivas, trazer algumas esperanças, né, principalmente nesses quadros assim, mais graves, mais assim, agressivos, né, e esse esforço começou na época dos primórdios assim, da oncologia e hoje vem se acentuando, passou pelas pesquisas, né, durante para se descobrir, né, o funcionamento, a operação do vírus do HIV e hoje vem sendo assim visto, né, na parte das doenças degenerativas, que são sempre assim incapacitantes, progressivas. Então, tudo que a gente puder conhecer para melhorar a condição geral do paciente e prolongar, né, a sua vida é sempre muito bem-vindo. Então, esse estudo da psiconeuroendócrino-imunologia, ele sempre, né, vai servir de suporte, vai assim dar um apoio valioso, dada essa característica assim, dessas interfaces adaptativas que esses sistemas possuem para o avanço de qualquer pesquisa nesses campos. Agora nós temos aqui uma citação do Vitor da Fonseca, que é um educador português, assim, muito importante, uma pessoa que desenvolveu um trabalho fantástico nessa área da neuropsicologia. A educação cognitiva não ensina conteúdos disciplinares ou matérias do conhecimento, mas, ao contrário, visa desenvolver e maximizar os processos de captação, integração, elaboração e expressão da informação. No fundo, tudo que se pode definir como aprendizagem. Então, essa fala do Vitor da Fonseca sobre a educação cognitiva, ela, de certo modo, ela sintetizaria muito bem a parte, vamos dizer assim, externa do treinamento mental, né? Porque essa parte, quando nós aplicamos esses conceitos, né, e no que diz respeito do desenvolvimento do autoconhecimento, né, do avanço na direção da nossa alma, aí nós vamos ter a segunda metade desse processo aí, usando os recursos cognitivos, mas já numa dimensão mais profunda, numa dimensão assim, mais sutil. A aprendizagem é o reflexo da associação e conservação do conhecimento, controle e transformação do meio que foram acumulados pela experiência da humanidade através dos séculos. A aprendizagem visa a uma adaptação a situações novas, inéditas, imprevisíveis, isto é, a uma disponibilidade adaptativa a modificações futuras. Então, tudo isso, na realidade, nos faz lembrar daquela frase inicial que a ontogênese repete a filogênese. Então,
desde da nossa condição intrauterina, nós estamos assim passando por processos de aprendizagem. E assim, a cada fase que a gente vai conseguindo vencer, a cada fase que a gente vai conseguindo integrar, nós vamos expandindo essa condição, melhorando o nosso desempenho, agregando assim novos elementos, fazendo com que a gente possa se exprimir, se colocar e interagir com um maior número de pessoas e situações. Vamos agora então retomar o objetivo geral do treinamento mental, que busca o aprimoramento da relação da consciência com o inconsciente, numa abordagem holística por meio de exercícios de relaxamento, concentração e visualização, e outras intervenções complementares que atuem no estreitamento da relação mente-corpo e os seus desdobramentos nos campos da aprendizagem e da saúde, objetivando a desintoxicação dos órgãos vitais e a manutenção do equilíbrio físico, mental e energético dos participantes, com vistas à melhoria da qualidade de vida. Eu vou passar direto aqui para a gente poder ver esses objetivos voltado agora para cada um dos programas. O primeiro, do primeiro campo da mente-corpo, nós temos o programa de estresse. Então, nós teríamos como objetivo tornar mais estreita e consciente a relação mente-corpo, melhorando o diálogo e os comandos de desempenho dos órgãos e sistemas a partir de uma ação voluntária. Então, vocês sabem que o desempenho dos órgãos, dos sistemas, ele normalmente é feito pelo chamado sistema autônomo, involuntário. Mas, a partir do treinamento, nós podemos, assim, também dar comandos conscientes, voluntários, para todos esses sistemas, todos esses órgãos, de uma forma mais, assim, detalhada, de uma forma mais precisa, quando se fizer necessário. Estimular as práticas de visualização, sensibilizando e evocando os modelos e mecanismos formadores e mantenedores da vida, revitalizando, deste modo, o seu dinamismo do todo físico-mental. As práticas de visualização, elas são, assim, um grande achado, uma grande dádiva, que a natureza nos oferece para a gente poder, assim, retomar esses modelos, originais. É aquela história que se diz que na semente de uma bolota você tem, assim, o modelo de um carvalho maduro. Então, nós temos essas sementes, esses modelos no nosso mundo interno. Então, quando a gente visualiza aquela condição ótima, aquela condição ideal, aquilo produz um ajuste na nossa trajetória existencial. Potencializar a ação do processo de autorregulação através de exercícios que rebaixem a frequência mental, possibilitando uma observação de nossos atos, do meio que nos cerca e do curso das ações da vida. Então aqui é essa condição da gente se tornar um pouco mais assim, distanciado, crítico, observador de si mesmo, do meio e do outro. Vamos agora à interatividade e relações interpessoais. Buscar identificar os elementos presentes na formação da nossa identidade, respondendo de uma forma ampla às questões: quem sou eu, de onde vim? Essas questões que são bíblicas, que são assim universais, elas nos remetem a essa questão do eixo existencial, da nossa trajetória de vida, do nosso vir a ser, Então, quando a gente estabelece ou assim privilegia esse eixo, de diálogo da consciência com o inconsciente, na realidade nós estamos assim nos assentando sobre na busca da resposta dessas duas perguntas, do quem sou eu e do onde vim, para que a gente possa se projetar, e ter uma perspectiva dos nossos objetivos e propósitos existenciais
que seria o para onde vamos, né? Procurar demonstrar a ação do processo associativo e a sua participação na formação das cadeias mentais comportamentais. Essa foi uma das grandes descobertas do Jung, né? Que foi a teoria dos complexos através do uso do mecanismo associativo, onde a gente consegue identificar, consegue recriar essas cadeias mentais, comportamentais e entender melhor o que está se passando e o que seria necessário ou interessante que a gente modificasse. Visualizar de uma forma ampla as diferenças e as afinidades entre os sujeitos que compõem aquele núcleo de relacionamento. Quando a gente tem uma clareza, uma compreensão sobre assim, os nossos interlocutores, as pessoas com as quais estamos assim, interagindo, os meios em que estamos transitando, estamos assim, operando, tudo fica bem mais fácil, bem mais rico, bem mais fluente. No psicopedagógico, a estimulação sensorial cognitiva, desenvolver a capacidade de recepção dos estímulos sensoriais, né? de aguçar essa via de entrada, né? Essa capacidade consciente de recepção. Aprimorar os níveis de concentração, otimizando os recursos internos e externos disponíveis na construção do processo da aprendizagem. Então nós vimos assim, como que a aprendizagem vai sendo construída e vai sendo assim, vai modificando o meio externo e vai agregando assim, elementos que nós passamos a utilizar na nossa jornada. Aprimorar estratégias e mecanismos de processamento multissensoriais. Então, lembrando aqui do mecanismo da transdução e desse processamento multissensorial. Quando a gente consegue fazer uma operação e utilizar simultaneamente duas vias sensoriais ou mais, ela tem não só uma riqueza maior, quanto assim, ela tem mais segurança, melhor direcionamento e mais firmeza na execução. Melhorar a expressão verbal e motora no que tange a clareza e precisão. Então, conforme eu falei naquele gráfico lá da hierarquização, as expressões de saída, ou elas são motora ou verbal. Então, a gente tem que tentar torná-las assim mais claras e precisas para que a nossa comunicação possa ser mais efetiva, possa ser mais vitoriosa. A da transcendência, o ajuste espiritual, nós teríamos assim, que desenvolver a função transcendente, ou seja, o aprimoramento desse diálogo da consciência com o inconsciente, exercitar a linguagem simbólica, buscar conhecer outros modelos assim, sócio-histórico-culturais, tentando fazer a correlação entre eles de pontos afins, pontos discrepantes, reavaliar objetivos e metas existenciais. Essa é uma condição que a gente deveria ter assim, como a mais estratégica da nossa vida, que é ter essa avaliação continuada dos nossos objetivos e metas existenciais, apesar de que isso não é muito fácil. Trabalhar os elementos crepusculares da existência. Aqui nós temos um tema que é muito delicado, mas assim, de extrema importância, que é esse tema do envelhecimento, que é esse tema da morte, da incapacitação, né? Hoje em dia a média de vida está sendo aumentada e muitas questões que até então não existiam estão começando a serem pautadas porque novos problemas vão surgindo, novos obstáculos vão surgindo e a gente precisaria trabalhar esses elementos crepusculares da existência. E o coping e a resiliência que nós vamos falar a parte em especial. O coping
palavra inglesa, sem tradução literal em português, pode significar lidar com, adaptar-se a, enfrentar ou manejar. Alguns estudos brasileiros, conforme literatura estabelecida na área da psicologia da saúde, traduzem coping por enfrentamento, palavra que não expressa toda a complexidade do termo, já que enfrentar significa atacar de frente, encarar, defrontar. E o coping, por vezes, pode revelar-se como fuga, evitação ou negação do estressor. Agora nós teríamos o coping religioso espiritual, porque essa questão do coping surgiu, também lá nos primórdios da oncologia, onde a vida estava sendo muito pressionada e, digamos assim, as pessoas precisavam ter um prolongamento da vida, mas com qualidade, com bem-estar, com conforto. E nesse momento em que você sente que a sua vida está ameaçada, emerge de uma forma assim intrínseca, de uma forma espontânea, um sofrimento da alma, um sofrimento espiritual. E aí os médicos tiveram que buscar apoio e fazer uma parceria com assim, as religiões para trazerem esse conforto espiritual para os pacientes que muitas vezes não respondiam clinicamente porque eles estavam desesperançados, Então, tem vários estudos que mostram assim, a combinação das ações assim, clínicas com práticas religiosas de apoio complementar, que seriam essas práticas de coping religioso espiritual. Então, Young McDougall afirmaram que o coping religioso descreve o modo como os indivíduos utilizam sua fé para lidar com o estresse e os problemas de vida. Ressalta-se que a fé pode incluir religião, espiritualidade ou crenças pessoais. A espiritualidade e o envolvimento em religiões organizadas podem proporcionar aumento do senso de propósito e significado da vida, o que daria assim, mais vontade de viver, mais força para atravessar aqueles momentos adversos, que são associados a maior resiliência e resistência ao estresse relacionado às doenças. Vamos agora, por último, falar da resiliência, que é a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, controlar impulsos, administrar emoções e ser otimista mesmo em meio à adversidade. Isso quando a gente está passando por uma condição bastante adversa, onde você tem dores, você tem sofrimentos mais diversos, a resiliência é assim, uma espécie de um bálsamo, uma espécie de uma aragem em meio ao deserto, onde você pode ainda ter esperança, ainda ter essa vontade para continuar empreendendo esforços e avançar naquela busca de uma solução para o problema que você está enfrentando. Sabemos que este trabalho não é uma panaceia, todavia temos consciência dos benefícios que pode gerar, estimulando a criatividade, a intuição, o cultivo de pensamentos mais puros, sobretudo uma aprendizagem pautada na solidariedade, fraternidade e a busca de um comportamento mais voltado para o desenvolvimento de um espírito de equipe, onde as diferenças individuais seriam vencidas e preservadas através do diálogo, respeito mútuo e da prática de um pensamento crítico. Esta é uma proposta que pode ser perfeitamente trabalhada juntamente com outras técnicas e instrumentos. Estamos disponibilizando um projeto para estreitarmos esse processo interativo e podermos assimilar todas as sugestões e críticas para a melhoria do mesmo e da nossa própria
e contribuirmos naquilo que nos for permitido, pois entendemos a vida como um movimento permanente de trocas, seja de afetos, pensamentos, informações e exemplos que nos possibilitem construir um sonho melhor. Obrigado por terem nos acompanhado até este momento. Espero que mais do que vocês possam ter gostado da narrativa, tenham conseguido se visualizarem em alguma das situações aqui descritas. Situações ligadas aos 4 campos que descrevemos: o campo da relação mente-corpo, o campo das relações interpessoais, ou a parte da estimulação sensorial cognitiva e, por último, a transcendência. Gostaria de fazer um novo convite para que vocês possam se inscrever apertando esse botão abaixo no site da clinicadascores.com.br e possam vir fazer a prática conosco. A parte prática é a melhor parte desse trabalho, pois é onde vamos desenvolver ferramentas e principalmente posturas e atitudes que vão nos auxiliar a percebermos a nossa singularidade em meio à diversidade. E isso de uma forma muito tranquila, de uma forma muito simples, compartilhando experiências no grupo, onde vocês poderão observar que na execução de um mesmo exercício teremos inúmeras respostas completamente diferentes, mas todas elas perfeitamente adequadas, todas elas assim pertinentes, pois dizem respeito ao estágio de desenvolvimento de cada uma das pessoas, de cada um dos participantes ali presentes. E desse modo, isso vai nos gerar um tipo de subsídio, um tipo de formulação para que possamos ter mais serenidade, ter mais sensibilidade, ter mais assim tato no trato com as demais pessoas, no trato com as nossas coisas no cotidiano, tá? Espero vocês e que possamos ter muitas alegrias, muitas experiências positivas juntos, tá bom? Venham todos. Obrigado.